agricultura moderna assenta no conhecimento e na investigação. Hoje, trabalhar no setor agrícola requer formação específica de base digital, um fator que está a atrair cada vez mais jovens para a agricultura. Em Ponte de Lima, o antigo mosteiro Refoios do Lima foi convertido pela mestria do arquiteto Fernando Távora em Escola Superior Agrária, integrada no Instituto Politécnico de Viana do Castelo em 1985. Inovar é o lema desta instituição de ensino, que se destaca pela sua oferta diferenciadora, focada na tecnologia e no setor produtivo. Nós estamos neste momento nesta unidade orgánica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que está sediado en Ponte de Lima. E é importante destacar que esta escola ten as súas peculiaridades, e a primeira pasa pela súa forma, pelo seu local. Estamos nunha escola que é un mosteiro e que foi un traballo de arquitectura recuperado pelo prestigiado arquitecto Fernando Távora. Non só o propio mosteiro, como tamén o espacio envolvente dos jardins, é unha obra do arquitecto paisagista Ilídio de Araújo. E tudo iso já nos dá unha personalidade e nos dá aquí no Val do Lima unha forte presenza física e imponente do edificio no que estamos sediados. A Escola Superior Agrária fica localizada numa zona rural e procura trabalhar em estreita proximidade com a comunidade, como salienta a diretora. O noso forte a nível territorial está sempre no distrito de Viana do Castelo, o distrito de Braga e Porto. Iso non inviabiliza que nós podemos ter alumnos desde o sul do país até as illas, mas nós, a noso foco e o maior número, a matriz, a maior número de alumnos están centrados neses distritos. O ensino politécnico, cando foi criado, ten a súa componente de democratizar o ensino, permitir que cada vez máis persoas pudesen, máis alumnos pudesen ser formados, mas tamén tiña outra forte componente que era a transferencia de coñecemento e de tecnología. E a Escola Superior Agraria ten feito iso nestes 40 anos. É notorio que agora temos varios proxectos, nomeadamente na área da enfermagem veterinária. Acabamos de implementar un proxecto de unha clínica veterinaria que nos permite ter unha forte componente en articulación con asociações e com a própria Câmara Municipal para campañas como esterilización, como o CEP. Temos proxectos de valorización de residuos. Acabamos de demostrar tamén como nun Val do Lima, onde o sector vitivinícola é moito importante, tamén temos que dar soluções ao que é aos subprodutos, e a escola ten un proxecto moito interesante na área de subprodutos, desde a área desde a leña de poda até outros subprodutos para facer aproveitamento, e aí voltamos a ter a área da biotecnología a dar aquí un papel moito importante. E depois temos outro ámbito, outro dominio de coñecemento que é tamén a preservación dos recursos endógenos, nomeadamente vegetais e animais. Então, tudo iso é o que a escola intenta ter unha forte implementación na comunidade, con estas prestações de servizo, sen descurar toda unha componente de investigación que tamén é necesario. Tudo isto acaba por confluir na formación dos nosos alumnos, na medida de que ciclos de estudo como licenciaturas e mestrados acaban por integrar tamén os alumnos no seu proceso formativo. Hoje, o agricultor substitui a enxada por equipamentos eletrónicos. A tecnologia é atualmente um aliado imprescindível do empresário agrícola e na Escola Superior Agrária é uma área de formação relevante. Novos dispositivos estão a executar cada vez mais tarefas que, outrora, eram feitas de forma manual. Os drones atraem o interesse dos jovens porque são um exemplo do que vai ser a agricultura do futuro. Na minha opinião, o uso de sensores como este, como sensores aéreos e sensores de proximidade, cada vez vão ter mais uso na agricultura e vão ter a capacidade de nos identificar, de nos alertar para questões que estão a acontecer nas próprias culturas, como, por exemplo, como escassez de água, como a incidência de doenças, em termos da vegetação, a densidade de vegetação através de determinados índices, entre outros fatores, em que nos pode otimizar e fazer com que as explorações consigam rentabilizar os seus custos. A agricultura atual vai necessitar de uma grande capacidade tecnológica, tanto nos tratores como a utilização deste tipo de equipamentos
como a própria mecanização, como a tecnologia VRT, entre outros tipos de tecnologia. Eu acho que o trabalho que as escolas superiores estão a fazer de divulgação, de apresentação deste tipo de tecnologias, do que se está a fazer recentemente, vai trazer algumas mais-valias à própria agricultura portuguesa. Enquanto os drones integram a lista das mais recentes tecnologias aplicadas no campo, as mais tradicionais, como um trator, também evoluíram. Atualmente, um trator é muito mais do que um veículo. É uma máquina sofisticada que requer um alargado leque de conhecimentos para o operar. E é fundamental que os jovens estudantes tenham contacto com esta nova realidade. Cada vez mais os tratores têm sistemas mais sofisticados de tecnologia, portanto, de controle das máquinas, portanto, ligação do trator às máquinas, com ligações eletrónicas, não é? E que conseguem o computador preparado, não é? Com mapas, seja desde fertilidade do solo, infestantes, outras características do solo e até, em alguns casos, pragas e doenças, né? Como no caso das vinhas e do pomar. E depois o trator pode facilitar, portanto, essas novas tecnologias, portanto, podem produzir rácios de aplicação de materiais. A agricultura parece que estava sempre ligada a um certo atraso e com estas novas tecnologias, né? Que valoriza mais também os operadores, e os técnicos, não é? Porque tem que saber mais, tem que, não é? E também e consegue também tirar mais rendimento, mais proveito, portanto, consegue manter na agricultura jovens com capacidades que antigamente se calhar fugiam para outras áreas, não é? E entusiasma. E também retira alguns trabalhos árduos ao operador, não é? E isso também é um atrativo, não é? Para as pessoas trabalharem na agricultura, não é? Os dados são ouro na tomada de decisão. Aqui trabalha-se com novos sistemas de cartografia digital numa abordagem multidisciplinar do terreno. A informação permite gerir as culturas de forma mais assertiva, com ganhos económicos e ambientais mais estruturados e fundamentados. Esta unidade curricular é uma unidade de Sistemas de Informação Geográfica. É uma unidade que é transversal à licenciatura de Engenharia do Ambiente e Geoinformática. Temos uma unidade similar em Tecnologias de Informação Geográfica também da licenciatura de Engenharia Agronómica e ambas exploram muito a captura, mas acima de tudo a análise de dados espaciais, ou seja, dados de sensores terrestres, dados sensores aéreos e espaciais, normalmente satélite, e a partir da relação deste tipo de dados, muitas vezes inclusive históricos, cartas de solos, de clima, de estradas, limites de propriedade, aqui a base cadastral fundamental, dados estatísticos do INE, aqui o que desenvolvemos são técnicas de análise e de modelação espacial, basicamente para encontrar melhores soluções de localização de unidades, cartas de aptidão, e aptidão aqui no sentido lato da aptidão do solo, cartas de risco, e basicamente o que tentamos aqui é criar conhecimento para depois intervir ao nível dos sistemas agroambientais em diversas áreas, nomeadamente ao nível da agricultura de precisão, ao nível do planeamento e ordenamento do território, da avaliação, da gestão ambiental, enfim, de um conjunto de aplicações que tentam transformar o ser, acima de tudo transformar os sistemas em maior eficiência. Basicamente fazer mais com menos, ou tentar garantir a tal sustentabilidade que todos preconizamos, mas que é difícil de encontrar depois soluções suportadas nesta base de conhecimento. Principalmente em situações de emergência. Nós, de algum tempo, aqui na Escola Superior Agrária do Instituto, temos tido o cuidado de ir, numa primeira fase, produzindo dados de clima, que são fundamentais até no quadro da atual mudança climática. Temos participado em alguns trabalhos até da avaliação do quadro de mudança climática a nível regional, local e inclusivamente participado nos trabalhos do IPCC, dados de solos, dados de fisiografia, dados de ocupação e uso do solo, ou seja, das práticas culturais, e o nosso intuito é utilizar estes dados para o planeamento, ou seja, onde é que podemos e devemos colocar as novas plantações, as novas vinhas, ou seja, planear,
mas obviamente também operar, e aqui operar mais no sentido da agricultura e da viticultura de precisão. Ou seja, onde é que devemos tratar, onde é que devemos cortar, qual é a melhor a oportunidade das operações cultural, da poda. Há todo um trabalho que utiliza esta base de informação, do qual já percorremos e outro que ainda temos que perseguir nos próximos anos. A Escola Superior Agrária tem uma forte ligação ao território, trabalhando em parceria com o município, por exemplo, na área veterinária. A escola promoveu o licenciamento desta clínica veterinária onde nos encontramos, que é o Centro de Bem-Estar Animal, em julho de 2023. Previamente a este processo, procedemos a protocolos com a Câmara Municipal de Ponte de Lima e também com a Associação Limiana de Amigos dos Animais de Rua, que é uma associação local, sem fins lucrativos, com mais de 20 anos de vida e que tem um abrigo com gatos e cães em que ultrapassam os 100 animais. O objetivo destes protocolos foi poder usar as valias, o saber e os meios existentes na escola no serviço à comunidade e em favor da aprendizagem dos alunos. Hoje vai acontecer aquilo que costuma acontecer pelo menos 2 vezes por semana, que é nós recebermos gatos errantes, que têm um comportamento selvagem, portanto têm que ser manipulados com algumas cautelas, até para reduzir o stress. Vamos anestesiá-lo e vamos proceder à sua esterilização. Os alunos acompanham, familiarizam-se com todo o processo, fazem parte de todas as tarefas que um enfermeiro veterinário desempenhará na sua vida profissional, se optar pela via, seja de apoio aos centros de recolha oficial de animais, seja pela clínica de animais de companhia. A natureza está cada vez mais ao serviço da agricultura. Os insetos são um elo importante na produção dos alimentos e no combate a pragas. Na Escola Superior Agrícola estudam-se estes pequenos seres vivos enquanto aliados dos agricultores, mas também como alimento para os humanos. Nós estamos no insetário da Escola Superior Agrária. Esse insetário é um insetário experimental, é um insetário que tem por objetivo estudar métodos de produção de insetos, não tem por objetivo produzir comercialmente os insetos e, nesse momento, trabalha em 2 vertentes diferentes. Primeiro, a produção de insetos para a alimentação animal e humana e, em segundo lugar, a produção de insetos para utilização em proteção integrada. São 2 vertentes diferentes e são espécies de insetos também diferentes. Estivemos envolvidos num projeto juntamente com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e uma empresa produtora de mirtilos na zona de Resende, que é a Enxertada, que nesse momento produz anualmente uma grande quantidade de mirtilos para exportação e que, de uma forma geral, o que acontece com as bagas, os frutos vermelhos, é que estão a ser atacados a nível europeu e até a nível mundial por uma praga, que é uma mosca, uma drosófila, que é chamada Drosophila suzuki. O que acontece? Essa mosca produz prejuízos muito elevados aos produtores. Quando estamos a falar de produções biológicas, o que acontece? O uso de químicos é completamente desaconselhado. Então, nós partimos para aquilo que nós chamamos a luta biológica. O que é a luta biológica? Eu tenho um inseto que ataca as pragas. Então, eu vou tentar descobrir um outro inseto que seja predador daquele, que no caso dessa mosca naturalmente não existe, porque ela é uma espécie exótica, não é autóctone da Europa, ou então um inseto que nós chamamos que seja um parasitoide. O que é um parasitoide? É um inseto que não se alimenta do outro, mas que põe os ovos na larva ou nos adultos da outra espécie e as suas larvas é que vão colonizar e consequentemente destruir o outro. Nós aqui tivemos a trabalhar com a Drosophila suzuki e com um inseto desse tipo, que é um parasitoide, que é a Tricropia drosophila. É um inseto que já existe no mercado, já se pode comprar, mesmo em Portugal, pode-se comprar e fazer largadas nos pomares. No entanto, é um custo elevado para o produtor.
Então, o objetivo do trabalho, do projeto, era o quê? Primeiro, testar em condições controladas a eficiência da atividade desse parasitóide nas nossas condições, em Portugal, e, por outro lado, tentar desenvolver uma técnica que permitisse ao próprio produtor, de forma simples, produzir os seus próprios parasitóides e depois fazer as largadas. E assim reduzir o custo de produção. Na outra vertente, estamos a trabalhar com outros tipos de insetos. Nós aqui trabalhamos com 2 espécies, nomeadamente uma espécie de escaravelho, que é o Tenebrio molitor, e trabalhamos com uma espécie de grilo, que nesse caso é o Aqueta domesticus. Nós estamos a falar de fontes de proteína, que pode substituir a proteína de origem animal. Aqueles muito ricos em proteína é o ovo, a carne, o soro do leite, pronto, que são muitas vezes utilizados naqueles suplementos que utilizamos com os suplementos proteicos. E os insetos aparecem aqui como uma alternativa. Primeiro, uma alternativa mais barata. Porquê? Porque são alimentados muitas vezes com materiais pouco valorizados para a alimentação humana, ou seja, não competem com a alimentação humana. Em segundo lugar, exigem pouco espaço, pouco consumo de água, produzem uma baixa pegada de carbono, porque eles produzem muito pouco CO2. Consequentemente, a nível da pegada de carbono é bastante reduzida, não tem nada a ver com as outras produções. E conseguimos produzir um material que tem, em algumas espécies pode chegar a ter 60% de proteína, que é mais do que a soja, que é tido vegetal como o nobre na proteína, e que tem ainda níveis elevados de gordura, que pode chegar até aos 20%, mas uma gordura de qualidade, ou seja, uma gordura com alto teor de ácidos gordos insaturados, que é aquilo que nós procuramos também na alimentação. O que nós já chegamos também à conclusão foi que é muito fácil, se eu quiser direcionar a qualidade nutricional dos insetos, eu consigo, através daquilo que lhes dou a comer, enriquecer ou valorizar essa farinha, essa matéria-prima. Essas larvas são larvas que foram preparadas para a alimentação humana, para um trabalho que estamos a começar a desenvolver para a incorporação em massas e iogurtes, exatamente, e dentro com os alunos de biotecnologia, mas que não impede que nós possamos utilizá-las in natura. Simplesmente pegamos e comemos, sem problema nenhum. A importância da preservação do património genético é outra das áreas que a Escola Superior Agrária valoriza, procurando sensibilizar os seus alunos para a importância das variedades autóctones. O professor Raul Rodrigues dedica-se desde há muitos anos à preservação de variedades tradicionais de maçã, como é o exemplo a maçã Porta da Loja. Isto começou aqui há cerca de 12, 13 anos, quando começámos a pôr aqui meia dúzia de variedades, só que depois começo a ver que essa meia dúzia se estendia a umas largas dezenas. Aliás, que há uma publicação de 1914 do Conde de Bobone que referia 78 ou 80 variedades regionais de maçãs só aqui na região do Vale do Lima. E agora o trabalho que tem vindo a ser feito, a primeira é a colheita de material. Visitar localidades, conversar com agricultores, com o presidente das juntas, com padres, com o pessoal que se encontra nos tascos, que é no fundo também uma boa fonte de informação, e colher material para enxertar aqui. Ao fim de 4 anos, pode-se começar a fazer a caracterização varietal, porque nós estamos a seguir a metodologia da UPOV, que é a União para a Proteção dos Obtentores de Variedades, que existe à escala mundial. Seguimos os seus protocolos e fazemos a caracterização. Essa caracterização tem que ser feita ao longo de 3 anos consecutivos e neste momento já temos cerca de uma dezena de variedades caracterizadas. Este ano estamos a terminar a Porta da Loja, que foi uma das prioritárias, como a Camoesa de Coura, o Comoção de Boi, a Verdeal e outras. Isto é a maçã Porta da Loja, que é uma maçã fortemente manchada de vermelho. Quando fica muito madura, depois de colhida, ela fica com o fundo, passa do verde para o amarelo. É uma variedade que tem um pedúnculo muito curto,
O pedúnculo é aquele órgão, aquele apêndice que liga o fruto à árvore. E como tem um pedúnculo muito curto, quando vingam 2, 3, 4, 5, até 6 maçãs no mesmo corimbo, que é na mesma inflorescência, acontece que chegamos à proximidade da colheita, a maçã maior, que é do fruto central, acaba por cair ao chão. Tem outra como característica o teor em açúcar muito elevado, pode ultrapassar os 20%, que também é muito ácida, mas como tem um teor em açúcar muito elevado, a acidez mascara a doçura, mas o açúcar está lá. Outra característica é aquela maçã achatada. É uma variedade de frutos pequenos, não dá frutos muito grandes, estes são relativamente grandes porque os frutos foram mondados de forma a privilegiar tudo. Tem como característica também principal a chamada linha de coração, que é esta linha que caracteriza, que é um dos parâmetros que se utilizam para a caracterização varietal. E tem a linha do coração muito evidente, ou seja, até na linha do coração ela é perfeita. A Escola Superior Agrária de Ponte de Lima é um farol de inovação e conhecimento no mundo agrícola. O futuro passa pelo reforço deste espírito empreendedor e pela maior proximidade com a comunidade. O que nós consideramos é que o ensino politécnico agora está numa fase de dar um salto qualitativo e então o próximo passo será ter uma implementação ainda superior coas empresas. Para isso estamos numa fase de instalar centros de tecnologia e de inovação. Esses centros de tecnologia e de inovação em domínios como pode ser o agroalimentar e o ambiente têm que passar claramente por uma associação com as instituições de ensino superior. Por isso, o que nós pretendemos nos próximos anos é, para além desta componente que acabamos de referir de atividade letiva e prestação de serviços, ser um ator principal nesta transferência com os centros de tecnologia e de inovação que teñen que pasar moito, o suceso deles pasará por unha forte articulación do tecido empresarial con as instituições de ensino superior. Por iso, baixo o meu ponto de vista, o futuro próximo ou un presente quase que inmediato pasará por esa asociación.